Minha relação com Luzerna desde que eu nasci, né? Nasci aqui, me criei, estudei praticamente sempre aqui. Eu sou legítimo luzernense, né? E a gente tem esse amor ao natural, né? A gente é luzernense de nascença, tem a família aqui. Assim, com Luzerna é amor, à primeira vista, aliás. As nossas famílias têm a sua sobrevivência, o seu desenvolvimento, o seu progresso aqui em Luzerna. A Luzerna, para mim, eu vou viver o resto da minha vida aqui. O município de Luzerna fica localizado no centro-oeste de Santa Catarina. Seus primeiros colonizadores começaram a chegar na região a partir de 1915 e formaram a Vila Bom Retiro. Anos depois, a colônia foi anexada como distrito à cidade de Joaçaba. Junto com o desenvolvimento social, econômico e político do local, nasceu na população o desejo de se emancipar. O processo foi conturbado, mas toda essa história pode ser contada melhor por quem viveu isso de perto. Eu até acho, eu já comentei, não sei se foi contigo, com quem aí, que eu acho que eu sou o morador mais antigo de Luzerna, que está vivo, bem entendido, né? E tem muitos por ali que estão aqui há 40, 50 anos, 60 anos, mas eu estou aqui há 83 já, né? Quer dizer, então nós estamos aqui desde 1934, aqui em Luzerna. Eu me criei aqui a vida inteira, né? Então, claro que a gente tem na lembrança muitos moradores daqui, sabe? Eu fui estafeta, eles diziam estafeta do correio, levava correspondência no trem. Então, todo dia eu tinha que ir lá. Mas, às vezes, os trens atrasavam, porque o horário, por exemplo, do direto que vinha lá do sul, era às 3h10 da tarde. Às vezes atrasava 5, 6 horas, chegava aí à meia-noite ou mais. E o de lá a mesma coisa, aquilo era Então, às vezes, de madrugada eu estava lá, esperando o trem. E tinha que esperar, porque o Linto era Caxias, meu Deus do céu. Mas muitas vezes de madrugada, rapaz, o rio cheio, ali tinha uma ponte de madeira, baixinha, né? Assim, com uns paus, sabe? Como estavam a fazer. E às vezes o rio batendo na ponte, assim, ou já subindo pelo meio daquelas madeiras, e não tinha jeito, né? Era do lado de baixo a estação. Tinha a estação assim e um armazenzinho do lado onde eles carregavam encomendas que vinham pelo trem, assim, essas coisas, né? Agora faz tempo que tiraram, faz uns 20 anos mais que tiraram a estação. Ficou aquilo lá abandonado, morou gente lá e coisa, mas depois tiraram tudo, limparam. Uma pena, né? Porque é uma baita de uma estrutura feita ali, tudo abandonado. Vamos lá, mais perto? Vamos. Nossa, que cachorrada. Bom dia. Tudo bem? Deve estar estranhando se o pessoal chegar aí com toda essa parafernália aí, tudo bom? Não, sabe o que é? Nós queríamos que eles são esse é meu neto e um amigo dele, estão fazendo uma reportagem sobre Luzerna e eles queriam ver onde é que era a estação. Diz que era aqui assim. Mas o desvio foi tirado? Vocês não lembram? Conhece mais que eu, o homem velho aqui. Eu moro ali, né? Nunca teve desvio. Ali no meio. Hã? Aqui nunca teve desvio. Não tinha, sabe por quê? Eu lembro muito bem que do outro lado da estação, do outro lado, tinha uns armazém que era do Fontana, o Tílio Fontana, que tinha um comércio aqui em Luzerna, tinha um armazém ali, tinha um armazém que era do Belinazo também, que era um comerciante, que eles carregavam no trem, no cargueiro, né? Alfafa e coisa assim que despachavam. Isso naquela época, lá em 1950, por ali assim. Esses anos pode ser bem antes. Quer dizer, então isso faz quanto? Faz quase 70 anos, né? Então foi tirado, mas tinha desvio. A estação de trem que atendia Luzerna foi inaugurada em 1917.
poucos anos depois do fim da Guerra do Contestado. Essa estrutura foi fundamental para o desenvolvimento econômico da região. A história da emancipação, por sua vez, começa em outro local, essencial para a cidade do ponto de vista social e político. Não, esse aqui é o nosso Clube Vitória, novo, que foi construído por volta de... ficou pronto por volta de 2008, por aí. Né? Até dá para ver ali, ó, a data de fundação do clube, foi 1928. E agora é a nossa sede do nosso clube aqui. Foi neste clube, em agosto de 1990, que a emancipação de Luzerna deu seus primeiros passos. Sim, que surgiu a ideia de emancipar. Encabeçado aí pelo Carlinhos, o Ayrton, o Favete. Uns 4, 5 aí que correram atrás disso aí, mas levou uns 4, 5 anos mais para ser aprovado. O dia eu não vou lembrar, mas foi numa sexta-feira, que toda sexta-feira a gente se reunia no Clube Vitória para o churrasco, tomar uma cerveja, falar da vida alheia e trocar ideia. E nesse dia a ideia surgiu e quando alguém falou, eu fui o primeiro que me entusiasmei. E tanto é que o pessoal que estava lá disse, não, então você é o presidente da comissão, eu fiz a ata em cima do papel da mesa mesmo. Criei lá, quem estava presente participou da diretoria e a gente desenvolveu. E foi, desde aquele dia não paramos mais, né? Então foi uma coisa assim que marcou, porque a gente conseguiu envolver muita gente no projeto. Havia aquela vontade de que Luzerna tinha que ser município. Por quê? Porque o que a gente via, assim, Luzerna tinha um potencial, né? Tinha um potencial econômico e tinha toda uma estrutura para ser município. E Luzerna, na época, era vinculada ao Joaçaba e as decisões eram tudo por Joaçaba. E o assunto sempre chegava no ponto crucial do esquecimento por parte de Joaçaba com relação a Luzerna. E a gente não admitia, pelo que Luzerna representava dentro de Joaçaba e da arrecadação do município, propriamente dito, como é que eu vou te dizer, essa não aceitação de ter Luzerna como um distrito que merecia mais recursos por parte do município de Joaçaba. Mas a gente mostrava por dados estatísticos, levantamentos efetuados em municípios de Três Itilhas, Tangará, Água Doce, enfim, todos os municípios circunvizinhos nós pegamos a receita, as despesas e os investimentos que eles faziam. A gente viu que realmente Luzerna se igualaria à maioria deles, e alguns até se sobreporiam. Quem complicava eram os empresários. Eles, assim, achavam que não teríamos condições nenhuma de ser município. Que era muito pequeno, que não sei o quê, porque não ia ter renda. Poxa, as indústrias que tem hoje, na época, já estavam quase todas instaladas. E depois, muitas mais se instalaram em Luzerna. E o que dá sustentação é a indústria, comércio, né? Na época da emancipação, a gente tinha uma comissão contra a emancipação, porque dividia um município que já era pequeno. Repartir, eu não via com bons olhos isso, por quê? Quando tu vai pedir alguma coisa para um município, a primeira coisa que o político vai pedir para você, quantos habitantes tu tem, quantos eleitores tu tem. Então, essa era a minha visão. Agora tu chega lá e diz, Luzerna tem 5 mil, 6 mil eleitores. Ele vai te receber com não dizendo assim, não vou receber, mas recebe por obrigação dele. Mas quando chega no município, por exemplo, se fosse unir ainda mais força, que tipo de Valdoeste, que tu chega num município que tem 70, 80 mil eleitores, a conversa é diferente. Então, acho que quanto mais votos que eles falam em votos, é mais fácil tu conseguir as coisas. E essa era a minha visão de por que não emancipar, né? Boa parte da documentação necessária para o processo dependia da Prefeitura de Joaçaba. O município-mãe, contudo,
nunca foi muito simpático à ideia. Nessa época, o vice-prefeito era natural de Luzerna, mas mesmo assim participava do movimento contrário à emancipação. E daí por que eu era contra? Óbvio, eu era vice-prefeito de Joaçaba, de Luzerna, com todos os poderes e carta branca do Raul Furlan, então nós era contra essa emancipação, porque dava a impressão que eu não estaria atendendo direito, então. Era uma forma assim, e não era verdade. Era uma vocação política que Luzerna, vamos dizer, voltou a pleitear, que antigamente já tinha pleiteado isso, sabe? E daí, numa conversa paralela, me disseram, ó, nós acabamos de protocolar o pedido de emancipação de Luzerna lá na Assembleia Legislativa. Aquilo me deu um frio dos pés para a cabeça, coisa que vocês não imaginam. A surpresa e a versão minha contrária. Então eu sempre inibia o processo de emancipação. Isso estava para ir para a Assembleia, os deputados eram Ira Exílio, Zézo Pedroso, e a gente intercedia sempre com eles para que isso não isse à frente, que não fosse a votação. Vou dar um exemplo, um dia que ia ter uma reunião do Pleno lá em Florianópolis, isso era numa quarta-feira que ia acontecer. Na segunda-feira o advogado nosso que nós tínhamos lá em Florianópolis me ligou, Ayrton, acontece o seguinte, são em 16 ou 17 e não conhecem Luzerna, tem só 2 que conhecem, esses 2 diz que Luzerna tem todas as condições de se emancipar. O que eu precisava era uma foto aérea de Luzerna, para eles verem o que é Luzerna. Lá foi o Ayrton contratar um avião lá em Porto União para vir tirar a foto de Luzerna aérea, para na terça-feira de madrugada, para amanhecer quarta, sair eu e o Carlinhos daqui para levar a dita foto para Florianópolis, para mostrar para os caras o que era Luzerna. Então era tudo para complicar, sabe? Que os outros municípios ninguém precisou levar nada, né? Era os documentos que eram fornecidos pelo município mãe, serviam. Nosso não servia. Nesse sentido, então, a gente trabalhava sempre para que não fosse votado. Tanto é que o Ira Exílio depois criou até uma emenda, coisa parecida, que impedisse a emancipação de municípios e distritos onde que não tivesse 6 quilômetros de distância um do outro, sabe? Tudo uma lei também casuística para impedir a questão de Luzerna. Aí foi alguém que entrou com um projeto de lei dizendo que esta lei, então, que o Ira Exílio era o autor, não atingisse aos processos de emancipação que já tinha sido protocolado na Assembleia. Para isso chegar até lá, então, a gente precisou de ter um representante nosso lá na Assembleia. E fomos muito bem acolhidos pelo deputado Ivan Razulin, de Lages, na época. Ele foi o nosso defensor do início ao fim, foi o homem que, quando surgia alguma votação, alguma alteração nas leis, porque as leis foram aumentadas, modificadas várias vezes durante o percurso para evitar que a emancipação acontecesse, mas a gente sempre era informado e no mesmo dia eu e o Ayrton já nós nos deslocávamos para Florianópolis, nós íamos na Assembleia lá verificar o que houve, o que não houve, o que podia fazer, onde nós poderíamos interferir para que o processo não parasse. Então, só para você ter uma ideia, eu, com o meu carro, fui 54 vezes para Florianópolis. Fora as vezes que eu fui de carona ou que fomos de ônibus, né? Então, foi uma maratona. Ninguém quer perder nada, né? Joaçaba não queria perder Luzerna, mas tinham que dar condições de nós, o povo de Luzerna, escolher. Se nós quiséssemos permanecer com Joaçaba, no dia do plebiscito era votar não. Nós teríamos até hoje Joaçaba. Mas 70%, 80% votou no sim. Vai dizer o quê? Era só meia dúzia que queria emancipar? Não. O povo entendeu que estava na hora. E os principais desafios assim, que te marcam que foram... Olha, foram tantos que porque a resistência era muito grande.
Então, toda essa vontade que Luzerna tinha que ser município, quando deu o resultado, todo mundo vibrou, né? E o pessoal que estava acompanhando eram pessoas que estavam enganjadas, né? E Luzerna, na sua grande maioria, também eram favoráveis. Nós viajamos, saímos de lá, chegando em Luzerna, a gente foi recepcionado na sede Bom Retiro, um xixo, era 5 horas da manhã, isso eu me lembro. Né? Ah, não, isso aqui é um lugarzinho importante, porque aqui foi festejado a emancipação de Luzerna, né? Quando foi feito lá, quando deram o verdito lá, né? Inclusive eu estive lá também. E daí a turma esperou aqui nós com um xixo aí para festejar. Aí começou a surgir, por um levantamento de pessoas, assim, o meu nome como um possível prefeito para ser o primeiro prefeito. Bom, se buscou esses entendimentos todos partidários e tudo estava se acertando, porque era o PMDB, era o PP e o PDT. Vamos fazer uma chapa única, que daí vinha tudo aquele discurso de Luzerna, tinha que crescer, tinha que largar a mão daquelas raivinhas políticas, aqueles objetivos, tá? Tudo aqueles entraves. Beleza. Aí saiu isso, o Fiorinho, tá? Daí vem do PP, que era o partido maior, indica o vice, e o PDT indica o presidente da Câmara. Chegou no dia da convenção, nós estávamos reunidos na prefeitura, que era a intendência ainda, e o outro pessoal estava reunido em outro lugar, que eu não sei nem onde que era, acho que ali no Pequeno Paraíso, mas nós só aguardando para fazer as atas e tal, para candidatura única. Aí na última hora eles mudaram de ideia e não me aceitavam como candidato a nada, né? Eu tinha que ficar fora, porque eu era a favor da emancipação. Eu procurei o Ayrton, naquele intermediário. Ayrton, vai lá e vira a mesa e vem você como vice, está tudo acertado. Mas você tem que ser o vice, não... Mas o Ayrton, daquele jeito dele muito conciliador, não, mas não vai. Por mim eu disse, tudo bem, corre sozinho, mas daí o meu pessoal disse, não, você vai ter que correr, de qualquer jeito você vai ter que correr. E eu não queria, na verdade eu não queria. Mas daí eles me convenceram e eu fui. E passou, perdi, não ficou mágoa nenhuma, não sinto. Aconteceu de forma bem tranquila. Feita a eleição, aí começar a prefeitura de Luzerna. Aí caiu o mundo de novo, né? Da onde, gente? Enfim, que criamos o município e começamos. A primeira receita, eu lembro até hoje, R$195 mil, sabe? R$195 mil de receita, primeiro mês, daí nós quase não tinha despesa. Eu acho que deu uns 30 mil de despesa, coisa assim. Daí, numa reunião, eu falei, aí o Raul disse, mas calma, porque isso aí é o começo agora, você vai ver, sabe, para equilibrar as coisas. Para nós, depois que emancipou Luzerna, mudou, meu Deus do céu. Melhoramentos, ruas asfaltadas e essas coisas assim, né? O interior sempre foi muito bem cuidado depois que emancipou. Antes o interior era meio abandonado, sabe? E eu acho assim que Luzerna só ganhou, sabe? Como município, posteriormente à emancipação, claro, se formou toda uma estrutura, né? Mas hoje a gente vê assim que no meu entendimento, é viável e você tem mais poder de decisão, né? O município, as coisas acontecem aqui e aqui você tem que resolver. É como eu digo, melhorou talvez em todos os sentidos, né? Assim, para a vivência da gente, para a facilidade das coisas, tudo, né? Tudo que a comissão, nós imaginava, se tornou bem mais fácil, sabe?
que, claro, você tem o prefeito aí, seja quem for prefeito do mesmo partido, o adversário, é fácil. Joaçaba, eu sei, eu fui vereador lá, a gente conseguiu, no meu mandato de 4 anos, conseguiu alguma coisa porque o prefeito era daqui. Mas quando não era daqui, a dificuldade era enorme. Depois que o Zé não se emancipou, tá aí, a prova está aí, né? Mas eu imagino que cada vez vai ser melhor. Ultrapassou em muito aquilo que nós imaginávamos de com Luzerna emancipado conseguir fazer. Ultrapassou em todos os sentidos. E longe, sabe? Longe. Ultrapassou metas, inclusive hoje também a gente acompanha um pouco a distância, a Luzerna se destaca, vai indo. Nós temos uma estrutura muito boa no setor educacional, sempre digo assim, Luzerna tem uma escola municipal referência no estado de Santa Catarina, referência no Brasil, com uma estrutura fantástica, com mais de 700 crianças, né, e alunos ali, uma estrutura boa, com um centro de eventos bom. Hoje tem mais uma escola que está sendo viabilizada. Então, no setor educacional do município é excelente. Uma escola estadual excelente, que nós temos, o município é privilegiado. Temos o Senai, escola técnica, e a gente tem ensino público e gratuito com o Instituto Federal, com ensinos profissionalizantes e também no ensino superior. Se nós não tivéssemos emancipado, jamais teríamos Instituto Federal em Luzerna, jamais. Nem na região. Os centros das cidades de Luzerna e Joaçaba ficam distantes 6 quilômetros um do outro. Pela proximidade, a emancipação pode ser relacionada ao problema do inchaço e excesso de gastos do poder público. Mas há quem discorde dessa opinião. A divisão das cidades, muitas vezes, hoje, o pessoal considera que pelo tamanho do poder público nos seus diversos municípios, ele é prejudicial. Um exemplo, Joaçaba, Erval do Oeste e Luzerna muito próximos, gera sempre um gasto excessivo. Só que do ponto de vista da nação que hoje distribui os recursos de acordo por entes, então são 3 entes, acaba levando vantagem no aspecto financeiro. Do ponto de vista que eu quero me manifestar educacional, no aspecto da saúde, do cuidado do dia a dia das obras que são executadas na cidade, há um ganho significativo. Porque ele é menor, ele é mais fácil de ser cuidado. Você tem a administração mais próxima. Então a gente vê que o ganho na qualidade em termos de saúde e educação, ele é muito maior e foi o que aconteceu com Luzerna. Mas a proximidade entre os municípios também é benéfica. Hoje, Joaçaba e Luzerna elaboram diversas políticas públicas em conjunto. Hoje nós temos conexões com Joaçaba para desenvolvimento do plano de mobilidade urbana também. Então nesse aspecto a gente tem avançado bastante, porque a gente considera que apesar de um município ser o seu, ele tem toda a sua autonomia, mas ele está muito próximo fisicamente dos demais e as áreas urbanas se conectam. Então se você não tiver um plano conjunto, a população vai sentir isso. Apesar de atuarem juntas em alguns pontos, em determinados momentos, Luzerna consegue impor sua força política de modo estratégico sobre Joaçaba. Em 2010, a cidade se tornou um dos únicos 2 municípios catarinenses com menos de 15 mil habitantes que possuem um campus do Instituto Federal. E nós estamos hoje tendo, a parceria que a gente tem fortalecida com o IFC é através da incubadora tecnológica. Ou seja, esses jovens que começam a desenvolver potenciais, produtos, processos inovadores e que podem se transformar num negócio inovador, vai na incubadora tecnológica e monte esse negócio, essa empresa, e valide no mercado. Culturalmente, em Santa Catarina hoje, Luzerna está bem vista. Está bem vista nesse aspecto que já dimensionou. Ligou a cultura à educação, ligou a cultura à tecnologia. Por exemplo, é uma das únicas incubadoras públicas tecnológicas do estado. Nós temos empresas, então, incubadas que ganharam o Prêmio Stemer de Inovação. O Prêmio Stemer de Inovação é o prêmio máximo de inovação concedido no estado de Santa Catarina. De inovação, de qualquer produto inovador que tu pensar. No Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável, quesito educação, Luzerna é o primeiro no estado. Então, quando tu começa a ter esses tipos de percepções, as pessoas começam a falar, opa, sim, Joaçaba tem um carnaval, é maravilhoso, é tudo muito conhecido nesses aspectos, ou seja, a cultura é diretamente ligada, nesse âmbito cultural, de como é que tu lembra o nome de uma cidade. Mas Luzerna começa a destacar no aspecto de uma educação
de boa qualidade e que ela remete até o ensino tecnológico. Então o que eu penso no futuro é que é uma cidade que cresça, que hoje está com 6 mil habitantes. Se eu puder ver esse vídeo no futuro, daqui 10 anos, e disser assim para a cidade, poxa, tem 10 mil Luzerna, já 12 mil habitantes, e continua um polo focado na tecnologia, na educação de qualidade, eu estou realizado, é isso que eu imagino. Penso nos meus filhos, não penso mais em mim. Penso neles, que futuramente pudessem ser pessoas que tiveram sua educação, sua qualificação aqui, gerar seus negócios, constituir suas famílias. É o desenvolvimento que as cidades precisam. Quero te agradecer, Luzerna, pela acolhida, pois eu moro aqui há 84 anos. Acompanhei todo o desenvolvimento da cidade que eu tanto amo, como tantas outras famílias que colaboraram no desenvolvimento dessa região durante tantos anos. Desejo também que a cidade continue desenvolvendo-se pelo bem-estar de todos. Agradecemos também o grupo que se empenhou pela emancipação do município, que graças a essa emancipação foi o que contribuiu para melhorar a vida de todos. Quero lembrar também os nossos agricultores que desbravaram essa região há quase 100 anos, a maioria deles vindo do Rio Grande do Sul. Também os nossos empresários que contribuem para o nosso progresso. Espero que você, Luzerna, continue crescendo com muita garra, muito amor, para que possamos com orgulho te chamar de capital da amizade. Para Luzerna.